Existem duas maneiras de se medir o valor de uma pessoa no seio de uma família. Uma é pelo amor que ela dá, pela presença que acalma, pela história que ela carrega nos ombros e no coração. A outra é na ponta do lápis, como uma conta de luz ou a parcela de um carro. Durante anos, eu vivi na doce e ingênua ilusão de que minha filha e seu marido me mediam da primeira forma. Descobri numa noite de terça-feira, da maneira mais cruel e silenciosa, que para o meu genro eu não era um tesouro de afeto, mas apenas mais um item na sua mesquinha coluna de despesas. Meu nome é Lídia, tenho 66 anos, e por mais de 40 anos fui dona do Armarinho Vasconcelos, uma pequena loja de tecidos e aviamentos no centro da cidade. Não era um grande negócio, mas era meu. Era um lugar com cheiro de linha, de tecido novo e de conversas fiadas com as freguesas, que se tornaram minhas amigas ao longo dos anos. Com o lucro daquele armarinho, eu e meu falecido marido, Jorge, criamos nossa única filha, Mariana. Mariana foi a luz dos nossos olhos. Demos a ela tudo o que podíamos: a melhor educação, aulas de balé, viagens de férias modestas para a praia. Jorge, um contador de coração grande, dizia que nosso maior investimento não era em ações ou imóveis, mas na felicidade da nossa filha. E ele estava certo. Ele se foi cedo demais, há 10 anos, e me deixou com o armarinho, uma casa quitada e uma filha prestes a se casar. O casamento de Mariana com Sérgio foi o começo da minha nova vida e do meu lento e gradual apagamento. Sérgio era um homem charmoso, cheio de ideias grandiosas e projetos que nunca saíam do papel. Ele era um empreendedor serial, como gostava de se apresentar, o que na prática significava que ele pulava de um negócio fracassado para outro, sempre com o dinheiro dos outros, no caso, o meu. No início, era sutil. Sogrinha, preciso de um pequeno empréstimo para o capital de giro da minha nova startup de marketing digital. Lídia, o aluguel do nosso apartamento está atrasado. Você pode nos ajudar só este mês? E eu, com o coração mole de mãe que só quer ver a filha feliz, ajudava. A situação se tornou insustentável quando eles anunciaram a gravidez do meu primeiro neto, o Lucas. O apartamento deles era pequeno, as dívidas eram grandes. Foi quando eles vieram até mim com a solução perfeita. Mãe, disse Mariana, com os olhos cheios de lágrimas, a gente não sabe o que fazer. O Sérgio está tentando levantar a empresa, mas é difícil. E com o bebê chegando, a gente vai ter que se mudar para um lugar ainda menor. Sérgio completou, com seu ar de homem de negócios incompreendido. O que a gente precisava, Lídia, era de um fôlego. Um tempo sem a pressão do aluguel, para eu poder focar nos negócios e finalmente decolar. Naquele dia, eu tomei a decisão mais generosa e mais estúpida da minha vida. Eu vendi a minha casa. A casa onde criei Mariana, onde cada canto tinha uma memória de Jorge. Com o dinheiro, comprei um apartamento grande, de 3 quartos, num bairro bom. Um apartamento em meu nome, mas que seria, na prática, deles. Vamos morar todos juntos, eu anunciei, sentindo-me a salvadora da pátria. Eu fico com um quarto, vocês com o outro, e o terceiro será do bebê. Eu ajudo com as despesas, ajudo a cuidar do meu neto, e vocês se reerguem sem a preocupação do aluguel. A gratidão deles nos primeiros meses foi comovente. Mas, como a chuva de verão, ela passou rápido, deixando para trás apenas a umidade do interesse. A dinâmica se estabeleceu rapidamente. Eu, com a minha aposentadoria e o dinheiro que sobrou da venda da casa, passei a ser a provedora oficial da família. Eu pagava o condomínio, a luz, a água, o gás, a internet. Eu enchia a despensa e a geladeira. E, para facilitar a vida de todo mundo, como Sérgio sugeriu, eu pedi um cartão de crédito adicional para ele, vinculado à minha conta. Assim, sogrinha, eu posso fazer as compras do mercado e resolver as pequenas emergências sem ter que ficar te pedindo dinheiro toda hora. É mais prático. Prático para ele, eu descobriria depois. O cartão adicional se tornou a fonte de todos os seus caprichos. Jantares em restaurantes caros, roupas de marca, o último modelo de celular. As pequenas emergências eram as parcelas do carro de luxo dele. E eu pagava. Pagava em silêncio, porque confrontá-lo significaria criar um conflito com a minha filha. E a felicidade de Mariana
Eu ainda acreditava, valia o meu desconforto. Minha vida, dentro do meu próprio apartamento, foi sendo reduzida à de uma funcionária. Eu cozinhava, limpava, cuidava do meu neto Lucas com todo o amor do mundo, enquanto eles viviam suas vidas de executivos. Sérgio passava o dia em reuniões importantes, que raramente se convertiam em renda. Mariana trabalhava como designer numa agência, mas seu salário mal cobria seus próprios gastos pessoais. O desrespeito de Sérgio era velado, mas constante. Ele reclamava da minha comida. "Ah, Lídia, feijão de novo? A gente podia variar, né? Pedir algo mais leve." Ele criticava minhas roupas. "A senhora não acha esse vestido meio simples demais para receber os nossos amigos?" Ele invalidava minhas opiniões. "Com todo respeito, sogrinha, mas a senhora não entende de economia moderna. O mundo mudou muito desde a época do seu armarinho." E Mariana, minha doce e fraca Mariana, apenas assistia a tudo. Se eu tentava conversar com ela, a resposta era sempre a mesma. "Ah, mãe, não liga. O Sérgio é assim mesmo. Ele está sob muita pressão." Pressão? Eu, que criei uma filha sozinha enquanto tocava um negócio, sabia o que era pressão. O que ele tinha era uma folga patrocinada. Eu me tornei um fantasma que pagava as contas. Minha presença era tolerada porque minha ausência seria financeiramente catastrófica para eles. Eu era o banco, a governanta e a babá. Uma solução completa para a vida confortável que eles achavam que mereciam. A noite em que a minha venda de ingenuidade finalmente se rasgou foi uma terça-feira. Eu tinha ido ao meu quarto mais cedo, com uma leve dor de cabeça. A porta ficou entreaberta. Eles estavam na sala, achando que eu já dormia. A televisão estava ligada num volume baixo, mas a conversa deles, tensa e em sussurros, chegou até mim com uma clareza que gelou minha alma. Era Mariana, a voz cheia de preocupação. "Sérgio, a fatura do cartão chegou. Você gastou quase R$ 8.000 este mês. Como a gente vai explicar isso para a mamãe?" E então ouvi a voz do meu genro. Uma voz desdenhosa, cansada, como se estivesse falando do problema mais trivial do mundo. "Explicar o quê, Mariana? Não tem que explicar nada. O dinheiro é dela, a obrigação de pagar também. Ela vive aqui debaixo do nosso teto, come da nossa comida." Debaixo do nosso teto? Comendo da nossa comida? A casa era minha. A comida era eu quem comprava. Mariana tentou argumentar. "Mas Sérgio, é muito dinheiro e ela já paga tudo. Eu fico com vergonha. A gente abusa da boa vontade dela." E foi aí que ele proferiu a sentença. A frase que se tornou o epitáfio da mãe que eu fui. A frase que me libertou. "Vergonha de quê?" Ele disse com um bufo de impaciência. "Pelo amor de Deus, Mariana, para de ser tão ingênua. Pense nela como um investimento que deu errado. A gente achou que ia ter a casa e o dinheiro, mas veio o pacote completo. Ela é só mais uma despesa na nossa vida. Uma despesa cara, aliás, com os remédios e as manias dela. A obrigação dela é se pagar. E se para isso ela tiver que bancar nossos jantares e minhas roupas, que seja. É o mínimo que ela pode fazer para compensar o gasto que a gente tem com ela. Uma despesa." A palavra ecoou no meu quarto silencioso. Eu não era uma mãe, não era uma avó, não era a mulher que lhes deu um lar. Eu era um item numa planilha, uma conta a ser paga, um custo a ser compensado. A dor foi tão aguda, tão física, que levei a mão ao peito, com medo de que meu coração estivesse se partindo de verdade. Fiquei imóvel, prendendo a respiração para que eles não soubessem que eu estava ouvindo. Ouvi minha filha suspirar, derrotada. Ela não me defendeu. Ela apenas se calou. E o silêncio dela foi a segunda facada da noite. Eles mudaram de assunto, a televisão ficou mais alta. Mas eu não ouvia mais nada. Apenas a palavra despesa reverberando na minha mente. Naquela noite, eu não dormi. Sentei-me na poltrona do meu quarto, no escuro, e repassei a minha vida. Lembrei-me do meu trabalho no armarinho, do orgulho que eu sentia ao atender minhas clientes. Lembrei-me de Jorge, do nosso sonho construído com tanto esforço. E olhei para o que eu havia me tornado. Uma provedora silenciosa, uma figura tolerada, uma despesa. A tristeza era imensa. Mas,
Por baixo dela, algo novo começava a borbulhar. Uma raiva. Uma raiva fria, límpida, que secava as minhas lágrimas antes mesmo que elas se formassem. Uma raiva que não era destrutiva, mas construtiva. A raiva que dá a força para quem não tem mais nada a perder. Eles haviam me transformado num número. Pois bem, eu ia lhes mostrar o que uma boa contadora, uma que entende de balanços e de cortes, podia fazer. Se eu era uma despesa, então estava na hora de cortar o orçamento. Na manhã seguinte, agi com uma naturalidade que os enganou completamente. Preparei o café da manhã, sorri para o meu neto, desejei um bom dia a eles. Sérgio, alheio à revolução que acontecia dentro de mim, pegou a carteira para sair. "Lídia!" ele disse com a sua habitual arrogância casual. "Estou sem um tostão na carteira. Hoje é dia de supermercado. Vou usar o cartão para encher a despensa, ok?" "Claro, Sérgio", eu respondi com um sorriso doce. "Fique à vontade. Compre tudo o que for necessário para a casa." Ele sorriu, satisfeito, e saiu. Assim que ouvi a porta do elevador se fechar, caminhei lentamente até o telefone. Peguei o cartão de crédito titular da minha bolsa, olhei o número da central de atendimento no verso e disquei. Meu coração não estava acelerado. Estava calmo, preciso, como um relógio suíço. "Central de atendimento. Bom dia. Em que posso ajudar?" "Bom dia", eu disse, a voz clara e firme. "Meu nome é Lídia Vasconcelos. Eu gostaria de solicitar o cancelamento imediato de um dos meus cartões adicionais." "Certamente, senhora Lídia." "Qual deles?" "O que está em nome do senhor Sérgio Nogueira?" "Confirma o cancelamento, senhora? É uma ação irreversível." "Confirmo", respondi, olhando pela janela o sol da manhã. "Com efeito imediato e de forma completamente irreversível. Obrigada." Desliguei o telefone. Tomei um gole do meu café, que nunca me pareceu tão saboroso. E esperei. Sabia que não ia demorar. A ligação do supermercado seria o primeiro ato da minha nova vida. A vida da mulher que decidiu finalmente zerar a coluna de despesas da sua própria alma. Depois que desliguei o telefone, o silêncio no apartamento pareceu ganhar uma nova densidade. Não era mais o silêncio da solidão ou da resignação. Era o silêncio de uma caçadora na tocaia, a quietude tensa e cheia de propósito de quem sabe que a presa está a caminho. Cada tique do relógio na parede não marcava mais as horas vazias, mas a contagem regressiva para a explosão. Eu não fiquei sentada esperando. A antiga Lídia faria isso, roendo as unhas de ansiedade, já se arrependendo da própria coragem. Mas a nova Lídia, a mulher que renasceu ao som da palavra despesa, tinha coisas a fazer. Fui até a cozinha. Abri a geladeira, que eu havia abastecido no dia anterior, e peguei os ingredientes para fazer um bobó de camarão, um prato que eu amava, mas que raramente fazia, porque Sérgio sempre reclamava. "Ah, Lídia, comida baiana? Muito forte, muito pesado. Vamos comer um grelhado, mais saudável, mais elegante." Enquanto eu picava a cebola e o coentro, o cheiro fresco das ervas enchendo a cozinha, minha mente viajava. Lembrei-me do meu armarinho. Lembrei-me do respeito que minhas clientes tinham por mim. Elas me chamavam de Dona Lídia. Pediam minha opinião sobre tecidos, sobre combinações de cores. Confiavam no meu julgamento. Eu era uma autoridade no meu pequeno universo. Eu era alguém. Como eu pude permitir que um homem que nunca construiu nada na vida, que vivia às minhas custas, me reduzisse a uma figura decorativa e onerosa? A resposta era simples e dolorosa. Mariana. Tudo o que fiz foi por ela, para evitar o conflito no casamento dela, para garantir que ela tivesse a vida perfeita que ela achava que queria, para que meu neto Lucas crescesse num ambiente de paz. Mas a que custo? O custo da minha própria voz, da minha própria dignidade. A paz que eu comprava com o meu silêncio era uma paz podre, uma paz que só servia para adubar o terreno da arrogância deles. Meu neto Lucas entrou na cozinha, sonolento. Aos 5 anos, ele tinha os olhos curiosos de seu avô Jorge. "Vovó, que cheiro gostoso", ele disse, abraçando minhas pernas. "É o bobó da vovó, meu amor. O seu preferido", eu disse, beijando o topo de sua cabeça. "O papai Sérgio não gosta", ele observou com a honestidade brutal das crianças. "Eu sei, meu amor,
Mas hoje, o almoço é para quem gosta. E eu gosto. E você também. Ele sorriu, satisfeito. Naquele pequeno diálogo, eu sentia a força da minha decisão. Eu estava finalmente cozinhando para quem merecia o meu tempero. Exatamente 1 hora depois que Sérgio saiu, o telefone tocou. Era Mariana. A voz dela era um fio de pânico. Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus, o Sérgio acabou de me ligar. Ele está furioso. Bom dia para você também, minha filha. O que aconteceu? Perguntei, calmamente, enquanto mexia o dendê na panela. O cartão, mãe. O cartão não passou no supermercado. Ele disse que tentou 3 vezes. A moça do caixa tentou e nada. Deu não autorizado. Ele está lá parado com um carrinho de compras lotado e passando a maior vergonha da vida dele. Tem uma fila enorme atrás. Deve ter algum problema com o banco. Liga pra lá, mãe, por favor, resolve isso. A urgência dela era para resolver o constrangimento do marido, não para saber se algo estava errado comigo ou com as nossas finanças. A prioridade, como sempre, era ele. Respirei fundo, sentindo o cheiro do camarão refogando. Não há problema nenhum com o banco, Mariana. Como não, mãe? O cartão foi recusado. O Sérgio disse que a moça do caixa até cortou o cartão na frente dele. Sim, eu imagino que sim. O cartão foi recusado porque eu o cancelei esta manhã. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio de puro choque, de uma mente que não consegue processar uma informação que não se encaixa na realidade que ela conhece. Você... o quê? Ela gaguejou. Eu cancelei o cartão adicional do seu marido, Mariana. Mas por quê? Por que você faria isso? Ele está no meio do supermercado. Eu sei onde ele está. Diga a ele para deixar o carrinho de compras onde está e voltar para casa. Nós 3 precisamos ter uma conversa muito séria sobre despesas. Eu usei a palavra de propósito e senti, pelo silêncio dela, que a mensagem havia sido recebida com a força de um raio. Mãe, o que está acontecendo? A voz dela era agora um sussurro de medo. O que está acontecendo, minha filha, é que a contabilidade desta casa vai mudar. Agora peça para o seu marido voltar. Estou esperando. E desliguei. 20 minutos depois, ouvi a porta do apartamento se abrir com violência. Sérgio entrou como um furacão, o rosto vermelho de fúria. Mariana veio logo atrás, pálida e com os olhos arregalados. Eu estava sentada na minha poltrona na sala, com uma xícara de café nas mãos, esperando por eles. O aroma do bobó de camarão pairava no ar, um desafio silencioso. Que palhaçada foi essa, Lídia? Ele gritou, jogando as chaves do carro sobre a mesa de centro. Você tem ideia da humilhação que eu passei? Ser tratado como um caloteiro na frente de todo mundo? Eu tomei um gole do meu café sem pressa. Humilhação, Sérgio? É uma sensação terrível, não é? Ser reduzido a nada, ser tratado como um problema, como algo que não tem valor. É uma pena que você só tenha descoberto essa sensação hoje. Ele parou, pego de surpresa pela minha calma. Ele esperava lágrimas, desculpas. Não esperava um confronto. Do que você está falando? Ele rosnou. Estou falando da conversa que você teve com a minha filha ontem à noite, na sala de estar. Estou falando de como você, o homem que vive na minha casa, come da minha comida e usa o meu dinheiro para comprar suas roupas de grife, teve a audácia de me chamar de despesa. O rosto dele mudou de cor, do vermelho da raiva para o branco do pânico. Ele olhou para Mariana, que apenas olhava para o chão, confessando sua cumplicidade com o seu silêncio. Eles sabiam. Eu tinha ouvido tudo. Não foi bem assim. Ele tentou, a voz subitamente mais fraca. Você entendeu errado. Não, Sérgio. Pela primeira vez em muito tempo, eu entendi tudo com uma clareza perfeita. Eu disse, levantando-me e caminhando até a gaveta onde eu guardava as correspondências. Peguei a última fatura do cartão de crédito. Já que vocês gostam tanto de contabilidade, vamos fazer umas contas juntos. Voltei a me sentar e coloquei a fatura sobre a mesa. Vamos auditar as despesas desta casa, eu disse, colocando meus óculos de leitura. Vejamos. Parcela do financiamento do seu carro, R$ 2.800. É uma despesa que eu pago. Jantar no restaurante japonês da moda semana passada, 750. Uma despesa que eu pago. A sua nova camisa de marca que custou 500, despesa minha.
O condomínio deste apartamento de luxo? R$ 3.200, despesa minha. A escola particular do meu neto? R$ 2.500, despesa minha. A luz, a água, a internet, o supermercado onde seu cartão foi, felizmente, recusado. Tudo isso é bancado pela despesa que sou eu. Eu falava cada item olhando para eles por cima dos óculos. A arrogância de Sérgio se desmanchava, dando lugar a uma vergonha impotente. Mariana começou a chorar baixinho. Então sim, Sérgio, eu sou uma despesa. Eu sou a despesa que financia a sua vida de aparências. Mas toda boa contadora sabe que, quando uma despesa não traz retorno e ainda gera prejuízo, no caso, o prejuízo da minha paz e da minha dignidade, ela precisa ser cortada. E o seu cartão foi apenas o primeiro corte. Mãe, por favor, Mariana soluçou. A gente errou. O Sérgio falou da boca para fora. Da boca para fora, Mariana? Não. Ele falou o que estava no coração dele. E você, com o seu silêncio, concordou. Vocês me veem como um caixa eletrônico com data de validade. Um mal necessário para manter o padrão de vida que vocês não têm competência para bancar sozinhos. Levantei-me e caminhei até a janela. O sol da manhã estava forte. As coisas vão mudar nesta casa. Drasticamente, anunciei, sem me virar para eles. A primeira mudança vocês já sentiram no bolso. O cartão adicional foi cancelado e não será reativado. Jamais. A segunda mudança começa agora. Virei-me e os encarei. A partir de hoje, a minha contribuição financeira para esta casa se limitará ao teto sobre a cabeça de vocês e aos itens básicos da despensa. Contas de luz, água, gás, internet, condomínio, tudo isso será dividido por 3. O salário que você e Mariana ganham finalmente terá um propósito real. Mas a gente não tem como pagar tudo isso, disse Sérgio em pânico. Então vocês farão o que milhões de brasileiros fazem. Vão cortar gastos, vão vender o carro de luxo e comprar um mais simples. Vão deixar de jantar em restaurantes caros e aprender a cozinhar. Vão parar de comprar roupas de marca e descobrir a beleza das lojas de departamento. Vão aprender a viver dentro da realidade de vocês, não da minha. Continuei, implacável. Terceira mudança. Se eu sou uma despesa, eu não tenho mais a obrigação moral de ser a cozinheira, a faxineira e a babá desta casa. As tarefas domésticas serão divididas igualmente entre os 3 adultos que moram aqui. Eu preparei o almoço hoje. O jantar e a louça são de vocês. E amanhã eu gostaria de ver o banheiro lavado, Sérgio. Tenho certeza de que o seu trabalho importante pode esperar. A humilhação no rosto dele era palpável. O homem que se achava um gênio dos negócios estava sendo encarregado de lavar o banheiro. E a quarta e última mudança, eu disse, aproximando-me deles, a voz agora mais baixa, mas mais intensa. É sobre o respeito. Vocês têm 1 mês, 30 dias para me provarem, com atitudes, não com palavras, que me enxergam como uma pessoa, como a mãe de Mariana, como a avó de Lucas, como a mulher que lhes deu este teto. Se ao final deste mês eu ainda me sentir como um fardo, como uma despesa tolerada, então a minha decisão final será tomada. Que decisão? Perguntou Mariana, com a voz embargada de medo. Eu vou cortar a principal despesa de vocês, o aluguel gratuito neste apartamento. Eu venderei este imóvel e comprarei um menor, só para mim. E vocês terão que se virar. A escolha de como este próximo mês se desenrolará e, consequentemente, o futuro de vocês está inteiramente nas suas mãos. Deixei a fatura do cartão de crédito sobre a mesa de centro. Sugiro que comecem a fazer as contas. A vida real, Sérgio, custa caro. Virei-me e fui para a cozinha. Abri a panela do bobó de camarão. O cheiro era divino. Coloquei uma porção generosa em um prato, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a comer, saboreando cada garfada. Deixei-os sozinhos na sala, no meio do silêncio ensurdecedor, para que pudessem digerir o sabor amargo da nova realidade. A despesa havia acabado de apresentar a fatura, e os juros seriam altíssimos. O aroma do meu bobó de camarão, que para mim tinha o perfume da liberdade, para Sérgio e Mariana, deve ter parecido o cheiro de enxofre. A refeição que fiz para mim mesma naquele dia foi o primeiro ato da minha nova independência,
e eles assistiram a tudo do sofá da sala, em um silêncio chocado, como se vissem um fantasma se banquetear em sua própria festa fúnebre. A despesa não só havia apresentado a fatura, ela estava desfrutando de um banquete, enquanto eles eram forçados a engolir a seco a própria insignificância. Os dias que se seguiram transformaram nosso espaçoso apartamento num campo de guerra fria. A tensão era tão espessa que eu poderia cortá-la com a faca de pão. Eles me evitavam, passavam por mim nos corredores com um bom dia que soava como um ranger de dentes. As refeições se tornaram um exercício de convivência forçada. Eu cozinhava para mim e para meu neto, Lucas. Eles, depois de 2 dias pedindo comida por aplicativo e vendo o dinheiro evaporar, começaram a se aventurar na cozinha. As primeiras tentativas de Sérgio resultaram em um arroz queimado e um bife que mais parecia uma sola de sapato. Eu ouvia as discussões deles, abafadas, do meu quarto. "Eu não sei cozinhar, Mariana." "Eu nunca precisei", ele reclamava. "Aprenda, ou vamos comer pão com manteiga o resto do mês", ela retrucava, a voz carregada de um estresse que eu conhecia bem. Eu não intervinha, apenas observava. Na manhã de sábado, fiz o que havia prometido a mim mesma. Redigi, com minha melhor caligrafia, uma escala de tarefas domésticas e a colei na porta da geladeira com um ímã em forma de joaninha. Segunda-feira, lavar banheiros, Sérgio. Terça-feira, tirar o pó e aspirar a casa, Mariana. Quarta-feira, limpeza da cozinha e fogão, Lídia. Quinta-feira, lavar e passar roupas, Mariana. Sexta-feira, organização geral da sala e varanda, Sérgio. Sábado, compras de supermercado, com lista e orçamento pré-aprovados por mim, Sérgio e Mariana. Quando Sérgio viu a escala, ele riu. A mesma risada de deboche que eu ouvi na noite em que tudo mudou. "Você só pode estar brincando, Lídia." "Eu pareço estar brincando, Sérgio?" perguntei, sem levantar os olhos do livro que estava lendo. "O prazo de 30 dias está correndo. Cada item não cumprido nesta escala será anotado no meu balanço. E no final do mês, veremos se o saldo de vocês será positivo ou se terão que procurar outro lugar para morar." A ameaça velada funcionou. A contragosto, ele começou a cumprir suas tarefas. O banheiro na primeira segunda-feira foi lavado de uma forma tão porca que precisei refazer o serviço em segredo para não pegar uma infecção. Mas eu não disse nada. Apenas fiz uma pequena anotação no meu caderno. Enquanto eles se digladiavam com a realidade da vida doméstica, eu comecei a minha própria reconstrução. Passei a usar o tempo que antes dedicava a servi-los para cuidar de mim. Reativei contatos com minhas antigas amigas do armarinho, senhoras da minha idade com quem eu havia perdido o contato. Começamos a nos encontrar para tomar café, para caminhar no parque, para colocar décadas de conversa em dia. "Lídia, você está diferente, mais leve", disse-me uma delas, a Marisa, durante um desses cafés. "Eu não estou mais leve, Marisa. Eu apenas deixei de carregar o peso dos outros nas minhas costas." A prova de fogo financeira veio no final da primeira semana. Como um ritual, juntei as contas do mês que haviam chegado: condomínio, luz, internet, TV a cabo. Somei tudo e dividi por 3. Apresentei a eles a planilha com o valor exato da parte que lhes cabia. Mariana olhou para o número e empalideceu. "Mãe, isso é quase metade do meu salário. A gente não tem como pagar." "Claro que tem", eu disse, com a paciência de uma contadora explicando o óbvio. "Vocês só precisam ajustar as suas despesas. Por exemplo, este plano de TV a cabo com 500 canais que ninguém assiste custa uma fortuna. Cancelem. O plano de internet de ultra velocidade, que Sérgio insiste em ter para os seus jogos online, também pode ser trocado por um mais modesto. E o ar-condicionado ligado o dia inteiro no quarto de vocês também contribui para a conta de luz alta. É uma questão de escolhas." Sérgio me olhou com ódio. Eu estava desmontando, peça por peça, o seu castelo de conforto. "Você está fazendo isso para nos humilhar", ele disse entre dentes. "Não, Sérgio. Eu estou fazendo isso para lhes ensinar uma lição que seus pais deveriam ter ensinado. Não se gasta um dinheiro que não se tem. E, principalmente, não se vive às custas do sacrifício de outra pessoa e ainda se tem a audácia de chamá-la de fardo."
Naquela noite, a discussão deles foi tão alta que precisei fechar a porta do meu quarto. Ouvi a palavra divórcio ser mencionada pela primeira vez. A pressão da realidade estava corroendo a base frágil do casamento deles. A pessoa que mais sentia as mudanças, de forma confusa, era meu neto. Lucas não entendia por que a vovó não contava mais histórias para ele dormir todas as noites, ou por que o papai estava sempre de mau humor. "Vovó, por que você não faz mais aquele bolo de chocolate que eu gosto?" Ele me perguntou um dia, com seus olhinhos tristes. Ajoelhei-me à sua frente. "Porque agora, meu amor, às vezes é o dia do papai ou da mamãe fazerem o bolo. A vovó também precisa descansar. Mas sabe o que podemos fazer? Nós dois podemos fazer um bolo juntos no sábado. O que você acha?" O sorriso dele iluminou o meu dia. Eu não estava me afastando do meu neto. Estava lhe ensinando uma nova dinâmica, onde a avó também era uma pessoa, com seus próprios limites e vontades. O ponto de virada na minha relação com Mariana aconteceu na 3ª semana do ultimato. Eu a encontrei chorando silenciosamente na área de serviço, sentada ao lado da montanha de roupas que ela precisava passar. Ela estava exausta, sobrecarregada pelo trabalho, pelas tarefas domésticas e pela amargura constante de Sérgio. Sentei-me ao seu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. "Eu não aguento mais, mãe", ela finalmente disse, a voz quebrada. "Eu me sinto uma equilibrista de pratos, e todos eles estão prestes a cair. Eu tento agradar o Sérgio, tento não te sobrecarregar, tento cuidar do Lucas. E sinto que estou falhando em tudo." "Você não está falhando, minha filha. Você está apenas sentindo o peso das suas próprias escolhas pela primeira vez", eu disse, com mais gentileza do que ela talvez merecesse. "Eu sei que eu errei", ela confessou, olhando para mim. "Eu sei que eu deveria ter te defendido. Todas as vezes que ele te desrespeitou, eu me calei. Eu tinha medo. Medo de perdê-lo, medo de perder a vida que eu achava que era perfeita. Mas que vida, mãe! Uma vida de mentiras, paga com a sua aposentadoria. Eu fui fraca, e eu sinto muito." Foi a primeira desculpa genuína que ouvi, e veio dela. Abracei minha filha e ela desabou no meu ombro, chorando por todos os anos de cumplicidade silenciosa. "A força que você acha que não tem, Mariana, está aí dentro. Você só precisa parar de ter medo e começar a usá-la, principalmente para defender a si mesma." A conversa com Mariana foi um bálsamo, mas eu sabia que a peça central do quebra-cabeça, a mais difícil de encaixar, era Sérgio. Ele continuava a me tratar com uma hostilidade fria, cumprindo suas tarefas de forma mecânica, como um prisioneiro em trabalho forçado. A mudança nele, eu achava, era impossível. Mas a vida tem seus próprios métodos de ensino. Na última semana do ultimato, eu peguei uma gripe forte. Nada grave, mas o suficiente para me deixar de cama por 2 dias, com febre e dor no corpo. Fiquei no meu quarto, esperando o pior. Imaginei que eles me ignorariam, que eu teria que me virar para fazer um chá ou tomar um remédio. E no primeiro dia, foi exatamente o que aconteceu. Mas, na manhã do segundo dia, algo mudou. A febre havia subido um pouco, e eu tremia de frio. A porta do meu quarto se abriu devagar. Era Sérgio. Ele trazia numa bandeja uma caneca fumegante e um prato com torradas. Sua expressão era uma mistura de constrangimento e preocupação. Eu fiz um chá", ele disse, sem jeito, colocando a bandeja no meu criado mudo. "A Mariana me disse que a senhora sempre faz chá de gengibre com limão quando a gente fica gripado. Eu não sei se acertei, mas eu tentei." Eu me sentei na cama, surpresa. Olhei para ele. Não havia sarcasmo em seus olhos. Havia apenas um cansaço humano. "E eu preparei uma canja", ele continuou, evitando meu olhar. "Está na cozinha, se a senhora quiser mais tarde." Eu não sou um bom cozinheiro como a senhora, mas..." Ele não terminou a frase. Apenas ficou ali, parado, sem saber o que mais dizer. "Obrigada, Sérgio", eu disse, a voz rouca por causa da gripe. E pela primeira vez, eu vi sinceridade em seu gesto. Não era uma tentativa de manipulação para reaver o cartão de crédito. Era algo mais. Era um homem que, forçado pela realidade a cuidar de si mesmo, estava, talvez, reaprendendo a cuidar dos outros. Ele apenas assentiu e saiu do quarto, fechando a porta suavemente. Bebi o chá. Estava forte demais, com muito gengibre. As torradas estavam um pouco queimadas.
Mas para mim, aquele foi o desjejum mais saboroso que já tive. Porque ele não tinha o gosto da obrigação nem da conveniência. Tinha o gosto tímido e desajeitado de um primeiro passo. Um passo na direção de uma nova chance. O prazo de 30 dias estava chegando ao fim. A atitude de Sérgio naquele dia me mostrou uma fissura em sua armadura. Mas seria o suficiente para salvar o futuro deles naquela casa? Eu ainda não sabia. A decisão final ainda precisava ser tomada. E ela dependeria do balanço final daquele mês de provação. A canja de galinha que Sérgio me trouxe foi mais do que um alimento. Foi um armistício. Um pequeno e desajeitado aceno de bandeira branca no meio da nossa guerra fria doméstica. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no apartamento mudou. A hostilidade aberta de Sérgio deu lugar a uma distância respeitosa, quase temerosa. Ele cumpria suas tarefas na escala da geladeira com uma eficiência sombria, sem reclamações. Mariana, por sua vez, parecia mais leve, como se a pequena rachadura na armadura do marido lhe desse permissão para respirar. Mas a questão principal ainda pairava sobre nós como uma nuvem de tempestade. O que aconteceria ao final dos 30 dias? Na manhã do 30º dia, eu os convoquei para uma reunião na mesa de jantar. Não era um convite para o café da manhã. Era uma convocação. Eu estava sentada à cabeceira, com um pequeno caderno de anotações à minha frente. Eles se sentaram, lado a lado, como dois alunos prestes a receber o resultado de uma prova final. Bom dia, eu comecei, o tom neutro e profissional. Hoje completamos 1 mês do nosso acordo e, como em toda boa contabilidade, é hora de fazer o balanço. Abri o caderno. Vamos aos ativos. Notei um esforço da parte de vocês para se adaptarem às novas regras. As tarefas domésticas foram, na maior parte do tempo, cumpridas. As contas foram pagas, ainda que com atraso e, imagino, com muito esforço. E fiz uma pausa, olhando diretamente para Sérgio. Eu reconheço o gesto de cuidado que você teve quando eu fiquei doente. Foi uma atitude que eu não esperava e que eu valorizei. Vi um brilho de alívio nos olhos dele. No entanto, continuei, e o brilho se apagou. Vamos aos passivos. A comunicação entre nós ainda é tensa e baseada no medo, não no afeto. A proatividade em cuidar da casa ainda é mínima. E o mais importante, eu ainda não ouvi de você, Sérgio, um pedido de desculpas que me convença de que você realmente entendeu a profundidade do seu erro. Ele me encarou. A antiga arrogância parecia querer lutar para vir à tona, mas foi vencida por um cansaço profundo. Ele suspirou, um som que parecia vir do fundo da alma. A senhora tem razão, ele disse, e pela primeira vez me chamou de senhora, com um tom de respeito, não de formalidade vazia. Eu não pedi desculpas de verdade, porque eu acho que ainda estou tentando entender o tamanho do homem desprezível que eu me tornei. Ele se virou para Mariana. Me perdoa, meu amor, por ter te colocado nessa situação, por ter te feito cúmplice do meu egoísmo. Depois, ele se virou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Dona Lídia, eu não peço perdão por ter perdido o cartão de crédito. Eu peço perdão pela razão pela qual a senhora o cancelou. Eu a tratei como uma coisa, um objeto, uma fonte de renda que tinha a obrigação de me servir. Eu reclamei do seu tempero, das suas roupas, das suas opiniões. Eu desvalorizei cada gesto seu de amor, transformando-o em uma obrigação. E na minha arrogância, eu a chamei de despesa. Essa palavra, eu nunca vou me perdoar por ela. A senhora que nos deu tudo era a única pessoa no mundo de quem eu não tinha o direito de exigir nada. E eu exigi tudo, eu sinto muito. Do fundo do meu coração destruído, eu sinto muito. O pedido de desculpas veio, e era real. Doloroso, humilhante para ele, mas real. Mariana chorava silenciosamente ao seu lado. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo aquilo tudo. A minha raiva, o meu ressentimento, tudo aquilo pareceu se dissipar, dando lugar a uma clareza serena. Eu aceito as suas desculpas, Sérgio, eu disse. E as suas também, Mariana. Então, a gente pode ficar? Perguntou Mariana, a voz cheia de esperança. Podem, eu respondi, mas não como antes. A era da informalidade e do abuso de confiança acabou.
Se vocês querem continuar morando na minha casa, será sob os termos de um novo acordo, um acordo claro, por escrito. Peguei uma pasta que estava ao meu lado. De dentro, tirei 3 cópias de um documento que eu mesma havia redigido nos últimos dias. Isto, eu disse colocando uma cópia na frente deles, é o nosso contrato de convivência familiar e responsabilidades mútuas. Eles me olharam atônitos. É um documento simples, expliquei. Ele detalha as obrigações financeiras de cada um, incluindo uma contribuição simbólica para um fundo de manutenção do apartamento. Ele formaliza a escala de tarefas domésticas. E, o mais importante, ele tem cláusulas de convivência. Li em voz alta. Cláusula 5. As partes comprometem-se a manter um ambiente de respeito mútuo, sendo vedadas quaisquer formas de desrespeito verbal, sarcasmo ou comentários que diminuam a dignidade de qualquer um dos moradores. Cláusula 7. A privacidade de todos os moradores deve ser respeitada. Decisões que afetem a vida comum devem ser discutidas e aprovadas em conjunto. Cláusula 9. O descumprimento reincidente de qualquer cláusula deste contrato resultará em sua rescisão imediata e na desocupação do imóvel em um prazo de 30 dias. Terminei de ler e os encarei. Vocês têm a liberdade de não assinar e a liberdade de procurar outro lugar para morar. Mas se quiserem ficar, será sob estas regras, com direitos e deveres para todos, incluindo eu mesma. Sérgio pegou a caneta sobre a mesa. Sem hesitar, ele assinou o documento. Depois, passou para Mariana, que também assinou, com a mão trêmula. Eu assinei por último. O contrato estava selado. Não com a frieza de um negócio, mas com a solenidade de um tratado de paz. A vida, a partir daquele dia, encontrou um novo eixo. O contrato na porta da geladeira não era mais uma afronta, mas um lembrete do nosso pacto. E para minha surpresa, as coisas começaram a mudar de verdade. Sérgio, confrontado com a necessidade real de contribuir, arrumou um emprego de verdade. Começou como vendedor em uma loja de materiais de construção. O salário era modesto, mas era honesto. E a mudança nele foi visível. A arrogância deu lugar a uma humildade cansada, mas digna. Ele chegava em casa exausto, mas cumpria suas tarefas. E, aos poucos, começou a conversar comigo. Conversas de verdade. Perguntava sobre o meu dia, sobre minhas amigas do clube de costura. Mariana, livre da pressão de sustentar os luxos do marido, pareceu florescer. Voltou a desenhar, um talento que havia abandonado. Conseguiu uns trabalhos como freelancer. E a nossa relação de mãe e filha, antes tensa, se tornou uma parceria. Cozinhávamos juntas, ríamos das trapalhadas de Sérgio na cozinha, cuidávamos de Lucas com uma cumplicidade nova. Eu também mudei. Com mais tempo e paz de espírito, voltei a me dedicar a mim mesma. Fiz um pequeno curso de jardinagem urbana e transformei a varanda do nosso apartamento num pequeno oásis verde. Voltei a ler meus romances, a ouvir minhas músicas antigas. E, o mais importante, eu parei de sentir a necessidade de ser a salvadora. Eu era apenas a Lídia, e isso, pela primeira vez, era mais do que suficiente. O tempo passou. 1 ano depois da assinatura do nosso contrato, a vida em nosso apartamento era outra. Não era um paraíso sem problemas. Havia discussões sobre contas, sobre a bagunça do Lucas, sobre quem comeria o último pedaço de bolo. Mas eram discussões de uma família de verdade, não o monólogo de abuso de antes. No dia do meu aniversário de 67 anos, eles prepararam uma surpresa para mim. Quando acordei, a sala estava decorada com balões e uma faixa que dizia: "Parabéns para a melhor mãe e sogra do mundo." Sérgio e Mariana estavam na cozinha, preparando o meu café da manhã favorito. E meu neto, Lucas, me entregou um desenho. Nele, estávamos nós 3, sorrindo, e em cima de cada um, ele havia escrito: mamãe, vovó e o papai. E, ao lado do nome do pai, ele desenhou um pequeno cifrão e depois o riscou com um grande X. "O que significa isso, meu amor?" perguntei a ele. "Significa que o papai agora não gosta mais de dinheiro. Ele gosta mais da gente", ele explicou, com sua sabedoria infantil. Sérgio ouviu e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se aproximou e me abraçou.
Um abraço de verdade, sem constrangimento. Obrigado, Lídia, ele sussurrou no meu ouvido. Obrigado por não ter desistido de mim. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu me sentei na minha poltrona com a xícara de chá nas mãos. Olhei ao redor do meu apartamento, o lar que eu quase perdi, e entendi a lição mais profunda de todas. Eu não salvei apenas a mim mesma naquele dia em que cancelei o cartão. Eu salvei a minha família. Eu os forcei a encarar a própria pobreza de espírito e a encontrar uma riqueza que eles não conheciam. A do trabalho honesto, do respeito mútuo e do amor que não vem com uma fatura no final do mês. Meu nome é Lídia, e eu aprendi que, às vezes, para equilibrar os livros da vida, a gente precisa cortar o crédito do desrespeito. Porque o verdadeiro valor de uma pessoa não está na coluna de débitos ou créditos de uma planilha. Está na dignidade com que ela ocupa o seu espaço no mundo. E o meu espaço, finalmente, eu havia reconquistado. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.